Vamos, vamos gravar. E aí, Tissa, Fátima, vamos começar a falar aí sobre contratação, que, ao meu ver, é sempre. Eu já vi vários mentorados meus aqui que não contratavam. E passaram a contratar depois da mentoria, porque cresceram, né? E usando esse método aí até, ou parte dele, não que você precise usar todo, mas você, vamos lá, toda essa avaliação antes de uma contratação, ela te dá 100% de assertividade? Não, porque quando a gente lida com pessoas, gente, a pessoa promete uma coisa, Obrigada. né? E depois ela cumpre outra. Pessoas têm problemas na vida no meio do caminho e aí mudam, né? Já aquilo às vezes já não faz mais sentido para ela. Às vezes ela tem um vício escondido, né? Que você só vai saber depois. Então, de álcool, de drogas, que às vezes ali na hora a pessoa não mostra. Eu sempre falo, lidar com pessoas é uma caixinha de surpresa, gente. Porque a pessoa pode sofrer um acidente, tem tanta coisa envolvida, né? Quando você fala de contratação. Então, assim, mas aqui, claro que eu vou passar alguns dos pontos que eu costumo avaliar e ensinar nas empresas que eu vou antes de contratar. E o que é fundamental é colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque às vezes você tem a pessoa certa na tua empresa, só que ela está no lugar errado, tá? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim? E isso aqui é algo que futuramente vocês podem usar. Denise, até para prestadores de serviço? Sim. Eu, na empresa de marketing, eu não tenho funcionários, a maioria são todos prestadores de serviço. E tem uma estagiária. Então, até nisso aqui é importante, eu utilizo, tá? Para todos. Então, hoje, qual é o meu objetivo, né? Ensinar empreendedores a estruturar um processo seletivo que seja inteligente, humano e estratégico, tá? Onde você vai considerar tanto habilidades técnicas quanto valores e também caráter, gente. Flávia, seja bem-vinda. É de óculos. E, gente, aproveitando que aqui está falando de caráter, para mim, caráter não dá para moldar, tá? Então, assim, mentiu, mas eu dou no máximo mais uma chance, tá? Em geral, as pessoas que mentem, você não pode mais confiar, tá? Pessoas que mentem, a mentira ela é um hábito, tá? E eu já vi pessoas que não mentiam e começaram a mentir, porque ela é um hábito. Então a pessoa não tinha o hábito de mentir, e aí, devido às circunstâncias da vida, escolhas dela, ela começa a mentir de pouquinho em pouquinho em pouquinho, daqui a pouco. Como eu conheço pessoas que mentem tanto, mas tanto, que até ela acredita na própria mentira. E são mentirosos desde pequenos, sabe? E a pessoa vive naquele fantástico mundo de Bob. Alguém conhece alguém assim, tá? E eu já vivi, tá, em empresas, empresas e empresários tomando prejuízos, e quase assim, coisas gravíssimas, porque quando o funcionário mentiu a primeira vez e era da parte de liderança, tá? Eu falei, manda embora. Não mandou. Aconteceu a segunda, trouxe para mim, eu falei, então, manda embora. E foi aceitando, até que chegou o ponto que explodiu. A sorte.
né? Que não é sorte, né? Nada é sorte. É que a gerente geral foi caçar e achou coisas ainda piores no computador dele, porque ela tinha acesso a todas as máquinas. Então, assim, quase que essa empresa teve um prejuízo grave, tá? Um prejuízo seríssimo por ficar permitindo a mentira desse, cidadão. Então, mentira, gente, não dá. Eu não negocio com quebra de princípios, tá? Conheço, vendedores que já foram demitidos por, mentir para cliente. Empresa de telefonia. Minha irmã trabalhou anos, trabalhou para Oi, que ela foi até gerente, e trabalhou para Vivo. Ela viu diversas vezes pessoas sendo mandadas embora por justa causa, que hoje, né, Fátima, é uma baita dor de cabeça, né? Porque você tem que abrir até boletim de ocorrência. O negócio é sério hoje. Tem empresário que nem quer mais mandar por conta de todo o trabalho que gera. Mas por quê? Porque eles fechavam contratos em CPFs de clientes, planos que ele não tinha fechado. Quando chegava perto do final do mês, eles cancelam. Só que eles começam a fazer tanto isso que um contrato ou outro eles deixam passar, eles esquecem de cancelar antes da virada do mês. Isso é para dizer que bateu meta, tá, gente? Vendedor não é fácil, não. E aí a empresa pega, né? Claro que vai para toda uma auditoria, leva alguns meses, mas eles pegam. Porque é aquela frasezinha que mamãe falava para gente: mentira tem perna curta. Curta. Isso para mim é quebra de caráter, é quebra de valores e princípios e é falta de caráter. Então, caráter, né? Não dá para negociar, tá bom, gente? Percebeu que a pessoa está mentindo? Não negocie. Até conversa a primeira vez e tudo mais, mas não negocia, porque você pode ter um grande prejuízo aí por conta dessa pessoa. E aí eu trago essa mensagem aqui para vocês nessa pergunta. Você contrataria alguém que você não se sentiria confortável para demitir? E aí, geralmente. Quem a gente tem dificuldade para demitir? Vamos lá, vamos levantar. Quem são as pessoas que a gente tem dificuldade? Família. Família é a primeira coisa. Família, né? Amigos. Amigos. Ou seja, se você tem um vínculo emocional, gente, isso eu já vi acontecer em vários Esse lugares, irmão. ok? Vários, tá? Eu conheço só dois exemplos de famílias que trabalham juntas e são muito sérias, assim, sabe? Então, que já estão vivendo assim há muitos anos, as empresas já cresceram bastante, mas se você precisa ter a capacidade de contratar um familiar e depois não ficar pensando no que a família vai falar de você. Eu tive uma empresa que foi contratado um sobrinho para trabalhar na empresa dessa minha cliente. E claro que ele não performou. 3 meses depois eu falei para ela, manda embora. E ela mandou. Ó, foi um tal de sair do grupo da família, gente. Foi. Ela ficou mal vista, virou ovelha negra da família. Mas assim, por meses, agora já voltou todo mundo a se falar de novo, entendeu? As pessoas precisam entender que negócio não é ONG. Negócio não quer ter uma ONG, quer ajudar pessoas, abra uma ONG. A tua empresa não é uma ONG, é uma instituição séria, é algo sério, onde tem pessoas que dependem ali, né, do salário. É tanta coisa envolvida. Quer fazer caridade? Vai dar cesta básica para alguém, mas não contrata quem você depois não consegue demitir, ok? Então, por isso que, se você acha que vai se sentir desconfortável lá na frente, não, nem contrate. Já começa por aí, tá? Nem contrate.
E eu vou falar logo agora, nem tá aqui, mas se vocês quiserem podem anotar. Tá gravando, né? Deixa eu ver, tá gravando? Tá Para mim, tá gravando. travando. Tá Se você gravando, tá falou que gravando. tá gravando, mas a minha internet está horrível. Tá gravando sim. Outra coisa importante: se você hoje tem um funcionário, um prestador de serviço, de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, você tem que se perguntar: eu contrataria essa pessoa novamente, sabendo tudo que eu sei dela hoje? Faz sentido você fazer esse tipo de avaliação? Vai de tempos em tempos, você tem que se fazer essa pergunta, tá? Se você contrataria, se você manteria ela aí na sua equipe, tá? Eu quero compartilhar alguns princípios, né? A árvore se conhece pelos frutos, gente. Eu já vi muita gente falar bem em entrevista e na hora da entrega ser bem diferente, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, uau, vai ser essa pessoa que vai. E aí, depois, na hora de mostrar o resultado, entendeu? Tá ok, Tis. O resultado é outro. Então, nunca gere expectativa, tá? Não gere expectativa. Eu procuro sempre buscar pessoas que tenha um caráter ensinável, uma pessoa que esteja aberta a aprender, tá? Por isso que eu normalmente em entrevista eu pergunto: qual foi o último livro que você leu? Eu pergunto para ver se realmente é uma pessoa que valoriza o conhecimento, tá? Claro que vamos lá. Depende muito da função e do cargo, né? Também. Mas assim, qual foi o último vídeo que você viu para aprender alguma coisa nova dentro do seu ramo? Porque hoje tem várias formas de aprendizado. Tem livro, tem vídeo, tem podcast, tem de diversas formas, tá? Então, a pessoa ela precisa ser ensinável. Por exemplo, eu estou com um caso de uma pessoa que eu estou desenvolvendo ela junto com uma outra líder. Essa líder, todo mundo diz que ela já mudou da água para o vinho desde que ela começou que eu comecei o trabalho nessa empresa. E essa outra aqui, não. O que que acontece, gente? Essa pessoa, ela não é o quê? Ensinável. Ela até fala, concorda com tudo que eu falo, mas ela não está conseguindo colocar em prática na vida dela, no trabalho. E aí? Ela olha muito para ver se o outro está executando aquilo que eu estou ensinando, mas ela não está olhando para si e ela não está conseguindo colocar em prática. Ou seja, ela não é ensinável, tá? Então, contrate, né? Essa última frase, contrate pela semente. Então, quanto essa pessoa ela pode realmente se adaptar e se desenvolver, e não pela aparência que a pessoa talvez tenha, tá? Esse aqui são alguns princípios. Eu quis trazer logo aqui no início alguns erros comuns na hora de contratar. Contratar por afinidade, não por competência. Contratar rápido e demorar para disponibilizar para o mercado. Vocês sabem que ao invés de eu falar demitir, eu falo disponibilizar para o mercado, né? Vocês sabem dessa minha frase. Então, sabe o que que eu vejo? Às vezes a pessoa está com urgência na vaga. Ai, não, mas agora eu preciso para ontem contratar alguém. Aí vai lá, contrata o primeiro que aparece. Vai dar Eu sempre fui problema. assim. Sempre fui assim. Aparecia um, eu contratava logo. Nunca fiz tipo uma triagem. Olha, Essa aula de hoje é muito pertinente, porque eu estou precisando contratar. Eu acho que meu problema atual é esse, eu preciso contratar. E então, tem que saber contratar. tem que saber contratar. Quando que eu fico satisfeita? Quando eu consigo pelo menos 10 pessoas.
Dessas 10, eu vou tirar 5, dessas 5 eu vou tirar duas, dessas duas eu vou ficar com uma. Mesmo para uma empresa pequena como a minha? Mesmo, mesmo para uma empresa. Na sua, no caso, vai ser para cozinhar, seria isso, correto? Hã? Correto. Então, Cozinhar é para seria para te auxiliar na cozinha. Ponto. Auxiliar é. de cozinha, tá? Que Uhum. cozinha, que aí lava a louça, enfim, faz tudo. Aliás, toda empresa de cozinha dessa área de restaurantes ou produção de cozinha e tal, normalmente é raro um lugar que é muito bem separado, é louça de, né? Depende muito da quantidade ali. Em geral, todo mundo faz tudo, né? É. É, é. Pelo menos aqui é. Então, esse é um erro comum, contratar rápido, tá? Já falei aqui o que que eu gosto por vaga. Esse é o meu mundo ideal, tá, Tissa? Tá. Ai, olha, tá tão desafiador de contratar que às vezes eu só consigo cinco, tá? É, É e porque, que, como é aqui dentro da minha casa, quer dizer, pode não acessar a minha casa, mas de qualquer forma sabe onde eu moro, né? Porque minha cozinha é sim, separada. Vai conviver comigo, porque eu tenho uma só cozinha. Tenho até como separar, sim, mas não vou fazer isso agora. sim, E com assim, é bem certeza. complicado. Sim, não vai aumentar os teus custos. Outro erro comum, ignorar a cultura organizacional da sua empresa. A missão, visão e valores. Você já precisa passar isso desde o início. O que que é importante para você, uma pessoa que trabalha na sua empresa, tá? Eu costumo avaliar não só quem eu vou contratar, eu costumo avaliar até meus prestadores de serviço, tá? Eles precisam estar alinhados a essa missão, visão e valores. Porque senão lá na frente eu sei que eu vou ter problemas, tá? Apressar o processo por urgência. Já falei, a Tissa já admitiu que já fez isso várias Hum. vezes, né? Ou contratar sem saber delegar. Não adianta nada se você contrata e aí você não sabe delegar. Então, primeiro você tem que aprender a delegar, né? Eu já falei algumas vezes aqui a maneira correta de se delegar. Você diz o que é para ser feito e você precisa determinar um prazo. Para ter certeza que a pessoa entendeu o que você está pedindo, você fala assim: o que que você entendeu? O que que é para você fazer? E ó, fecha a boquinha e espera a pessoa te dizer. Muitas vezes você vai pegar que a pessoa não entendeu o que você quis, o que você pediu. Ela entendeu do jeito dela, devido às experiências dela. Então, ó, você vai perder segundos. O que que você entendeu que eu te pedi para fazer? Isso é muito menos retrabalho do que depois chegar no final. E ó, ainda mais você, Tissa. A Flávia trabalha com serviço, eu serviço, Fátima com serviço. Já dá trabalho, mas você que trabalha com produto e comida, você tem desperdício. Às vezes o dinheiro vai embora. Se o negócio foi feito errado, de tal maneira que não dá para reaproveitar, você vai ter que jogar fora. Ou até bota o meu produto a perder, né? Porque se ela fez vários, assim, passou batido alguma coisa, eu tenho que jogar tudo fora, até consumo no caso, né? Mas não consumo uma coisa de péssima qualidade. Aí, de repente, não dá para entregar naquele prazo, tem que refazer, e refazer correndo, ou sozinha, ou, enfim. É bem complicado, porque eu não posso tirar o olho. A que eu tenho, ela já sabe fazer, à noite. Só que isso está me dando muito problema, assim. Tô ficando muito cansada, porque eu trabalho o dia todo e ainda vou à noite para a cozinha, Sim, né? E ela também, ela sabe muito, mas ela não... Enfim, não sei se ela se subestima ou se fica também dividindo a atenção com outras coisas, tipo o celular, entendeu? Então tem hora que ela acerta, sim. tem hora que não. Precisa de supervisão.
É uma pessoa que também tá com dupla função. Então, assim, uma pessoa que só trabalha na cozinha, talvez, que é o que eu tô achando que vai acontecer. A minha empresa vai começar a crescer com a pessoa o dia todo aqui trabalhando comigo. Sim, é melhor Não ela, mesmo, entendeu? né? É melhor É. mesmo. E É, aí eu tenho que ver todo o resto. então vamos lá, um passo a passo para uma contratação estratégica, tá? Primeira coisa, você tem que ter clareza da vaga. Então tem que ter o cargo, salário, benefícios, se tiver, isso tudo tem que estar estruturado. Descrever tarefas diárias, tá? O que que essa pessoa vai fazer? Dependendo do trabalho, você consegue estipular até um cronograma diário, né, de tarefas para ela. Ah, quando você chega, a primeira coisa que faz é isso, a segunda é isso, tá? Isso vai evitar aí frustração e turnover, né? É, identificar quais as habilidades técnicas. Você, Tissa, por exemplo, é bom fazer teste, né? Porque é cozinha. Olha, eu vou fazer um teste com você de 3 dias. Se der certo, ok. Mas eu também avalio habilidades comportamentais, né? Então é muito importante ter as habilidades comportamentais esperadas aí de cada função, tá? Por Posso dar um exemplo, exemplo rapidinho? sim, Tive uma cozinheira que fumava. Era pavoroso, só que ela é o seguinte, ela era maravilhosa, super rápida, ela fazia o que tinha que fazer, dava uma pausa de 5 segundos, ia lá, fumava o cigarro dela rapidinho, voltava, lavava a mão, voltava, se higienizava e voltava. Então, assim, eu tinha pavor, mas ela eu aceitava, porque ela cumpria com, ela entregava, né? sim. É Mas difícil. é uma das coisas Mas ruins, né? normalmente, Tissa, para quem trabalha com cozinha, eu ouço muita reclamação, tá, de quem fuma. Gente, eu sei que é um vício, né? O cigarro ali, a pessoa tem a necessidade química, né? Para fumar. Mas assim, é complicadíssimo. É Para mim não serve, eu só aceitei ela, que para mim não complicado. serve. Fuma, fumo, não. Sim, Tem filho pequeno? É difícil também, porque eu sei que não vou poder contar o tempo todo. sim, é complicado. Várias coisas. Então, assim, faça um teste prático, mesmo que simples, tá, Otis? Isso é bom, porque às vezes, ainda mais cozinha, a pessoa diz que sabe, quando você vai ver na prática, é totalmente diferente. Mas é bom você fazer. É, eu, Habilidades técnicas e habilidades do que você falou? Desculpa, te interromper. comportamentais, tá? Olha, eu vou colocar lá no grupo, eu tenho um questionáriozinho, eu tenho 2 questionários, né, para contratação, que eu boto a pessoa para preencher. Um é uma entrevista mesmo, e a outra é um teste de valores. Ali eu avalio várias coisas quando eu peço para essa pessoa preencher. Eu vejo a letra, vejo se sabe escrever direito, se tem erro de português, porque tem lugar, gente, que não dá, né, para a pessoa ter erro de português. É, e aí eu pergunto sobre o que que ela gosta de fazer nas horas vagas, sabe? É, E até depois vocês vão ver porque tá aqui. Ou depois eu olho para o Instagram. Às vezes a pessoa fala: Ah, eu sou família, eu tô sempre com meu filho, com os meus pais, né? Quando eu olho o Instagram, bebedeiras, rave, aí eu falo: Peraí. Olha só, eu tenho cliente, vou falar a verdade para vocês, que não se importa com isso, tá? Mas eu tenho um cliente que não gosta. Porque assim, a tua empresa é a tua casa. Você coloca quem você quer na sua casa. Você segue, vamos dizer assim, a cultura que faz sentido para você. Então, eu respeito muito isso, tá? Eu tanto respeito o cliente. Por exemplo, agora na época da eleição de Bolsonaro e Lula, eu tive um cliente que falou para mim, Denise, se for PT, eu já vou mandar embora. Ele não queria petista na empresa dele. Gente, eu vou fazer o quê? Você tá entendendo? Aí eu caço lá no Instagram, vejo se tem esse tipo de coisa, se tem postura contra.
Porque é ele que não quer e eu não posso forçar o cara a isso. É a visão dele, entendeu? Então, assim, aí já tem um bolsonarista, eu tenho uma que para entrar na empresa dela, os funcionários têm a senha. Como eu tô lá toda semana, eu tenho a senha também. Ela era tão bolsonarista que a senha era 2222. Aí eu tenho que respeitar. É o que faz sentido para o meu cliente. Entende? Para mim, faz outras coisas, mas para eles era isso, então, enfim. Outra coisa, peça um vídeo de 1 minuto. Eu peço para a pessoa fazer um vídeo e me mandar no. Toda a primeira parte da minha seleção eu faço online, pelo WhatsApp, tá? Depois é que eu marco, por quê? Quem já falhar ali no início, me manda currículo. Aí responde esses testes, me manda o vídeo. Se eu vir que tem alguma coisa que já não me agradou, eu já paro ali o processo seletivo da pessoa, tá? Porque, cara, a pessoa. Todo mundo aqui já fez entrevista na vida? Acho que sim, né? A gente vai com uma esperança, gasta dinheiro de passagem, né? Então, às vezes, não é o perfil, sabe? Não é o perfil. Então, eu peço um vídeo de 1 minuto, por que você deve ser contratado, tá? Teve uma menina que eu pedi esse vídeo, gente. Eu tenho várias histórias, tá? Dessa coisa de contratar. Isso que eu ia perguntar, o que que você observa nesse vídeo, entendeu? Tá, foi você que mandou mensagem aqui? Foi? Não? Tá. Não, não. Tá. Aí vai depender daquilo que eu quero. Eu observo a maneira de falar, eu observo a aparência nesse vídeo. Por exemplo, eu tive uma menina que eu pedi, todos eu faço a mesma coisa. Eu quero que você me diga por que eu devo descontratar. Gente, ela falou 10 coisas. Nenhuma delas era porque eu deveria contratar ela. Essa pessoa sabe seguir direcionamento? Não. Entendeu? Então, assim, ali eu vou observar várias coisas. Dentro, né? Claro, dentro daquilo que eu preciso para a vaga. Então, olha só, por exemplo, eu tenho empresa onde eu avalio cozinheiros, auxiliar de cozinha. É uma coisa, eu já tenho empresas que eu participo para cargo de liderança, de gestão, aí já é são outras coisas, tá? Um vendedor, né? Alguém que vai trabalhar numa loja. Aí eu vejo a parte relacional, se ele tem facilidade de se conectar, enfim. Eu vou falar para vocês hoje até sobre perfil comportamental para cada tipo de vaga, tá? Porque isso se a pessoa realmente é para aquela vaga correta. Então, o vídeo eu observo várias coisas assim. Por exemplo, teve uma entrevista que eu lembro que eu fiz com uma menina que na verdade a gente nem fez tudo, não. A gente mandou o pessoal que tinha mandado o currículo e que fazia sentido o currículo com a vaga. E aí marquei, aí eu já marco com o dono da empresa, né? Porque ele tem que avaliar, ou o gestor, o diretor ali, para ver se aquela pessoa realmente cabe. Gente, a garota era muito boa. A menina era muito boa. Ela tinha 4 filhos. Ela já teve 2 empregos, tudo pelos filhos, né? Só que era uma vaga de recepcionista. E, gente, ela tinha todos os dentes da frente podre. Cara, a garota era muito boa. Eu e a dona da empresa, a gente ficou com tanta coisa, a gente falou assim, não, vamos inventar uma vaga para colocar ela para trabalhar aqui dentro. Porque ela era muito boa, mas dá para você colocar uma pessoa com todos os dentes da frente podre para atender seu público? Não dá. Entende? Então, assim, é desafiador, sabe? Porque tem que ser ganha-ganha, tem que ser bom para os dois lados. Ali a gente sabia que ia dar problema na recepção, tá? É,
Outra coisa que eu costumo fazer, perguntas abertas para entender a trajetória. Então, por que que você saiu do último emprego? E eu deixo a pessoa falar. Se a pessoa começa a falar muito mal do ex-chefe, já levanta, ó, eu brinco, já levanto o sensor aranha, né? É, eu não sei se vocês sabem, mas grandes empresas, elas olham até para ver se você tem algum processo trabalhista, que se você já botou alguma empresa na justiça. Você perde a sua vaga se você já tiver colocado alguma empresa na justiça, tá? Perde mesmo, tipo, fica fichado lá, não consegue mais, tá? Então eu pergunto por que que saiu do último emprego, né? Se tem algum tipo de liderança que facilita o crescimento dessa pessoa devido às experiências anteriores, tá? Qual tipo de ambiente que te motiva mais? Faço esse alinhamento de cultura, tá? Quando tem manual do colaborador, eu já mostro, eu falo sobre ele na entrevista. Por exemplo, tem uma empresa que eu atendo que lá funcionário nenhum pode mexer no celular no horário de trabalho, só no horário do almoço e no horário do lanche. Mas o telefone fixo é liberado, qualquer familiar pode ligar a qualquer momento. Só quem tem acesso a celular é de gestor para cima, tá? Fora isso, não pode. Então, antes de entrar, isso é alinhado na entrevista. Você não pode falar uma informação dessa só depois que contratou. Vocês acham que essa empresa eles estão errados em fazer isso? Tá certo. Você contrata alguém para ficar postando status de WhatsApp? E é o que mais acontece. É a reclamação que eu mais tenho de donos de empresa. Caraca, será que o funcionário não está vendo que eu vou ver que ele na hora do trabalho está postando status de WhatsApp? Mas é o que mais acontece. E eles lá, eles têm essa visão mais mão de ferro. E sabe o que eu vejo? Funciona, tá lá, todo mundo produzindo, todo mundo trabalhando o dia inteiro, sabe? Então, assim, você não é pago de 8 às 17 para fazer coisas particulares. Você é pago para produzir para aquela empresa. Você aceitou. Se você não quer, então pede para sair, né? Ou então vai acabar sendo disponibilizado para o mercado. Então, alinha tudo antes de contratar, tá? Tissa, você aí pode alinhar isso. Olha, no teu horário de trabalho, não quero você mexendo em celular. Você só pode mexer em celular, no horário de almoço. Avisa seus familiares. Só se for uma emergência, eles podem te ligar, porque você não pode ficar mexendo em celular na hora do trabalho. Ainda mais comida. Mete a coisa suja é celular, gente. Vamos falar a verdade. Desbloqueia teu microfone. Po- Posso perguntar? Isso pode ser falado nessa hora desse vídeo, nessas coisas, antes da pessoa chegar, porque tem gente. A menina que trabalha comigo fala: a primeira coisa que falaram é que eu não podia mexer no celular. Ela falou: então contrata outro. Lá onde ela é babá, né? Porque ela não é só minha funcionária, ela não é minha funcionária, é minha ajudante, minha colaboradora. E ela é o tempo todo celular, 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 celular. Então, é Isso isso. para mim já está insuportável, né? Porque já Aí agora já você tem que aceita passar no por. início, mas Não, não. ainda mais babá, gente. Não vai olhar criança. A menina dela já está com 7 anos. Ela é babá e empregada da casa, né? Doméstica, né? Então ela limpa tudo enquanto a garota está no colégio, mas por volta lá e falando com a garota para casa. Algumas, então essa, né? Mas desde pequenininha ela usava. Mas usava, eu acho que ela usava menos, que ela é bem competente, sabe? Então no começo eu acho que ela usava menos, mas agora ela usa muito mais, que a garota já está grande, já fica mais sozinha, independente. E assim, para mim já não está mais valendo, já está me causando mais transtorno do que alegria, vamos dizer assim. Porque ela continua Percebe? sendo competente. Então, mas aí você pode falar antes, tá? Você pode fazer na online, tá? Por quê? Porque a pessoa não perde tempo, tá?
É, então, Online? Tá. tá? Pode colocar. Isso, pois é, que se a pessoa for para. A internet dela tá ruim, que ela tá caindo. Então, gente, eu sempre falo, o acordo pré é sempre melhor do que o pós. Então, faça seus acordos, já deixa tudo explicado, tintim por tintim, desde o início. Agora, você tem que ter tudo isso determinado, tá? É, apresente a missão, visão e valores da empresa, e pergunta depois, o que que você entendeu da nossa cultura? Porque se lá na frente ela disser assim, ah, mas eu não sabia disso, entendeu? E observe se de fato a pessoa se conecta. Porque olha só, gente, nós é que nos enganamos. Por quê? Se a Tissa me dá uma quiche para eu comer e eu não gostar tanto. Eu falo, ah, adorei! Ela vai ver na minha cara que eu não gostei. É a gente que às vezes finge que não, tá tudo certo. Porque você pega, né, microfeições, né? A pessoa. Vocês já estudaram um pouquinho sobre isso? Microfeições, os sinais das emoções nas microfeições, gente. É muito legal. Eu descobri isso através. Gente, tem um mosquitinho aqui me perturba. Eu aprendi isso, descobri isso através de um seriado. Vê se vocês conhecem, chamado Lie to Me. É Minta pra mim. Gente, esse seriado ele é muito engraçado, né? É claro que ele é policial. É um cara que é especialista em microfeições. Aí ele fala, quando você faz assim, ó, quando você levanta isso aqui, é nojo, né? Tem um. É ou não é? Tá Eu rindo, tenho um né? Lá livro a que outra. fala sobre isso. É o quê? Eu tenho um livro que fala sobre isso, mostra até os músculos que são É, usados para cada emoção. isso. Então, tem um cara também no YouTube, é Vitor, e ele tá também no Instagram, Vitor. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para falar para vocês. Não. Mas eu sigo ele até no YouTube. Gente, é algo super divertido. Vocês lembram quando Metaforando o canal dele? Metaforando. Deixa eu ver. Ah, eu sigo também. É tipo um Segue? espião, né? Isso, Thiago Santinelli, é o nome dele. Lembra da época daquela pastora que matou o marido? Como é que é o nome? Que era deputada, sei lá, como é que é o nome dela? Rosa, né? Como é que é o nome? É, Esqueci é o Rosa. Ah, nome. não sei o que lá, Diniz, não era? Na luz, não sei das quantas? Não, não, não. Essa, essa, Luz, essa, essa. luz. Então, ele analisou assim as feições dela, ela dando entrevista, acho que para o Fantástico. Nossa, você fica, você fica assim, boquiaberto. Gente, a gente precisa aprender a leitura de pessoas, tá? Ó, ele tá com um vídeo aqui, sabe esse menino de 14 anos que também era crente, que o pessoal que ele ficava dando o maior show no palco. Aí ele analisa o vídeo. Não sei se vocês lembram quando uma menina falou que o Neymar bateu nela. Aí ele vai falando, ó, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira dela, isso aqui é verdade, ó, o Neymar tá falando a verdade aqui, tá, tá, tá. Tudo por microexpressões. Gente, quando a gente lida com pessoas e você vai entrevistar, você tem que saber, tá? Então, tem esse canal Metaforando, tá? Alguém escreve aí para mim no chat. E tem esse seriado que aí é muito legal, porque você aprende. Eu assistia muito. Deixa eu ver se ainda tem algum lugar que está passando ele. Onde assistir? Deixa eu ver se ainda tem. Porque ele é divertido. Ah, tá na Prime Video, tá? É, Lie to Me. É Tiago o quê? Santinelli? Acho que é isso. Então, ó, vou escrever aqui o Lie to Me no chat também.
ele é muito sarcástico, né? Aí ele usa aquelas máquinas de falar a verdade, mas na verdade ele vai fazendo as avaliações dele. E é um seriado policial e também é bem cômico assim. Então, vale a pena aí vocês assistirem para aprender esse tipo de coisa. Então, observa se a pessoa está se conectando, se ela está gostando, se ela não está gostando, tá? Porque a gente sabe, você não pode, você tem que estar ali, ó, prestando atenção, tá? Se a pessoa está nervosa, se a pessoa não está. Às vezes ela é muito novinha, né? Uma vez, uma no meio da entrevista, estava fazendo eu e meu ex-sócio, menina, ela foi ficando vermelha daqui para cá. Eu achei que a garota ia explodir. De tão vermelha que ela ficou assim, ó, do peito para o pescoço. É, outra coisa, avalie se essa pessoa tem perfil de autoliderança, foco em solução e espírito colaborativo, tá? Normalmente você faz isso, por exemplo, eu pergunto, colaborativo, eu pergunto se essa pessoa já fez algum trabalho social, tá? Então, essa é uma forma de eu entender se é uma pessoa aberta a ajudar o próximo, tá? Vai estar ali, ó, redes sociais, eu avalio as redes sociais, eu peço LinkedIn, eu peço Instagram, aí eu olho, vejo quem ela segue, olho a página dela. É, LinkedIn e Instagram, que é o que as pessoas mais usam, eu avalio isso também, tá? Observe valores praticados fora do ambiente formal, peço referências, tá? E checo aí se tem coerência. Tudo que ela falou ali, depois com discurso e prática, tá? Faço algumas dinâmicas, dependendo também. Gente, dinâmica hoje, você tem canais no YouTube ensinando a fazer dinâmica. Se você precisar, vai lá. Quero uma dinâmica em grupo para ver se a pessoa sabe trabalhar em equipe. Tem tudo, gente. Uma dinâmica para eu ver se essa pessoa tem foco, tá? Então, por exemplo, dinâmica de foco. Eu costumo colocar um objeto e pedir para a pessoa anotar o máximo de detalhes que ela viu, tá? E aí eu vejo o quanto e dou 1 minuto para ela escrever. Você falou três coisas, né? Autoliderança, espírito colaborativo e a do meio? Desculpa. Foco em solução. Vou falar, esse eu acho que é o mais desafiador, tá? De achar. As pessoas costumam focar muito mais no problema. Mas é uma coisa, são habilidades que você consegue treinar dentro da sua empresa. Mas você tem que ser o maior exemplo. Se você ficar falando mal de cliente, se você ficar reclamando da situação o tempo todo, você está treinando ele a ser um reclamador e ficar falando mal de cliente. Então você tem que ser o primeiro. Ah, foi isso aqui? Peraí, vamos pensar na solução agora. Pensa na solução. Quando resolver o problema, agora vamos focar o que que a gente tira de aprendizado dessa situação para a gente melhorar o nosso processo, ok? Eu vejo, às Ok. vezes, um monte de dono de empresa reclamando, ai, porque meus funcionários são fofoqueiros, mas ele é o primeiro a ficar falando mal de funcionário para o outro. A minha Eita. vontade é que, entendeu? Aí eu tenho que dar o feedback de vez em quando aí, para dono de empresa também. Você, o exemplo, o que você não quer que aconteça, você não pode fazer, tá? Então, dinâmicas, né? E trabalho em grupo. Avalie uma dinâmica que avalie comportamento sob pressão, escuta ativa, tá? E trabalho em equipe. Ó, escuta ativa, o vídeo. Se a pessoa te responde algo totalmente diferente, essa pessoa tem escuta ativa, gente? Não tem, Não. entende? É uma pessoa que vai te dar trabalho. Agora, isso aqui dificilmente você vai ver outra pessoa que trabalha com empresas
trazendo o perfil comportamental até para o momento de contratação, tá? Denise, só Sim. uma dúvida. Escutativo o vídeo. E sob pressão? Como é que eu avalio? Por exemplo, quando você coloca a Comportamento. pessoa, você pega um objeto e pede para ela, só que você já vai ter que ter feito antes. Você pega todos os detalhes do objeto, Ah, tá. lista. Aí você tem lá 20 itens ali. Aí você vai falar assim, então, você ali vai ver se ela tem foco e você vai ver o ritmo dela, tá? Se é o ritmo, se você tá com uma função que você precisa de agilidade e essa pessoa tem um ritmo mais lento, você já pega ali. E Tá. sob pressão, ó, você tem 1 minuto. Coloca o relógio do lado dela, valendo. Ali, pelo comportamento dela, o seu papel é de observador. Entendi. Entendeu? Se a mão Uhum. começa a tremer, entendeu? Ai, meu Deus, ai. Ó, o que as pessoas falam, gente, o que as pessoas falam comunica muito de quem elas são. Comecem a ficar mais atentos, atentas. Só temos meninas Posso, aqui, né, agora. é, posso Fala fazer uma disso. pergunta? Deve. A menina que vai comigo, que até trabalhou com a Carla também, ela às vezes vai trabalhar comigo e fazer essas degustações. No dia 27 eu quero levá-la. Ela é bem proativa, bem comunicativa, mas ela não fica no lugar. Então, assim, eu não sei se vale a pena eu tirar e colocar outra ou eu treiná-la, porque ela é boa, né? Mas ela não faz a função dela. Às vezes eu fico no stand porque eu fico caçando ela, deixo de fazer network, porque ela sai para pegar salgado em outros stands, fazer network com outros expositores, ao invés de ficar ali e atender o cliente que vai ali no quiche, né? Porque às vezes, ou é só para degustar, mas às vezes é para comprar também. Perfeito. Ah, dúvida. Então, você já deu esse direcionamento a ela, que ela não pode sair do estande a não ser para ir ao banheiro? Desse tipo de direcionamento, não. Só falei, você tem que ficar aqui, mas que ela não pode sair, eu não falei. É Eu falei, isso. você precisa ficar aqui para fazer isso. Não é para você ficar andando por aí, mas assim, você não pode. Tipo, você não pode ficar no celular, você não pode sair daqui. Não, não passei. Eu posso recontratar, né? A gente usava num curso que eu fiz há muito tempo atrás. Recontratar, né? Falar, ó, você pode ficar aqui? Te atende? Eu preciso para isso essa vaga. Te atende? Você tem essa capacidade? Não vou falar É capacidade, né? isso. Então, beleza. Senão você não precisa vir, porque aí eu tenho que correr atrás de outro. E é muito assim, olha, vamos lá. Primeiro que você tem que passar feedback. Você não passa feedback, não corrige ela. Então você precisa chamá-la e dizer, olha, você é proativa, você primeiro elogio. Lembra do feedback? Eu já ensinei vocês a dar feedback. Elogio, Aham, elogio, elogio. Depois você fala assim, então, mas você tem alguns pontos de melhoria. Eu preciso que você não saia do stand, porque o momento que você sai, eu perco a oportunidade de você estar aqui abordando alguém, entendeu? Eu perco a aham. oportunidade de vender, tá? Então, para mim é primordial que você não saia. Se você for sair para pegar mais quiches e que também seja bem ágil e volte rapidamente para sua posição. Porque eu preciso de você aqui. Eu faço o papel de estar rodando os estandes. Uhum, Posso contar com você para isso? aham. É posicionamento. Ok? Pode falar, Flávio. E como é que faço para contratar freelance? Mesma coisa. Mesma coisa. Alinha tudo que você quer que a pessoa faça e já alinha o que ela não pode fazer. Tá. Essa garota é freelance, é. Ele é freelance. Essa menina é freelancer da Tis. E aí você fala, e aí, faz sentido? Porque também, se Entendi. não fizer, ok, vai atrás de outra, para outro vai fazer sentido, Sim. Uhum. tá? Tá bom. Obrigada. E o Então, problema vai ó, ser resolvido. grava essa frase. O pré-acordo é mais importante do que o durante e o pós. Então, dificulta a entrada antes, dificulta.
O problema é que a gente está no desespero, mas eu preciso e pega qualquer coisa. Depois, aí vem o problema, tá? Então, eu vou falar agora de perfil, mas eu vou falar bem rápido, porque isso aqui eu vou mandar para vocês. A aula de hoje é um PDF. Na verdade, vão guardar isso aí para a vida toda de vocês. Eu atualizei, tá? As outras aulas de contratação nem tem isso aqui, tá bom? Eu tenho dentro do perfil, eu tenho duas coisas super legais que eu faço, que é o DNA organizacional de uma empresa. Depois que eu faço o perfil comportamental de todos os funcionários, é, o próprio CIS Assessment, que é o sistema que eu uso, ele cria um mapa de todos os perfis comportamentais da tua empresa por setor. E por que que isso é muito legal? Eu preciso entender se tem algum setor que está faltando algum perfil. Porque o ideal é que você tenha os quatro perfis num setor, ou os quatro perfis na sua empresa: o dominante, o influente, o estável e o conforme. Ok? É necessário ter os 4 perfis na empresa? É, Foi isso que você falou? sim. É? Por exemplo, hoje lá no grupo, a Tatiana, o Tissa, a Tatiana é bem conforme, né? E ela estava cobrando os membros de preencher o termômetro. Eu preciso de alguém assim do meu lado, Aham, porque inclusive eu eu, tenho que eu não preencher. tenho conforme, né? Eu não vejo tantos detalhes, esse posicionamento. Então, eu preciso de conformes perto de mim, porque eu já sou Aham. influente, eu já sou estável e eu facilmente flexibilizo na dominância. Sim. Mas o conforme é o meu perfil mais desafiador. Eu preciso ter. Meu marido é conforme. Então, por exemplo, na nossa empresa de marketing, a parte do conforme é com ele. Então, toda empresa precisa ter os quatro perfis comportamentais, tá? Então, aqui tá aqui o dominante, né? Características: rápido, direto, assertivo, gosta de desafio e toma decisões com rapidez. Quais são os motivadores? Poder, metas e autonomia. Quais são os cargos ideais? Eu coloquei ali, ó, líder de equipe, gerente comercial, diretor de operações, empreendedor, gestor de projetos, tá? Então, o dominante facilmente ele fica em liderança. O influente, comunicativo, né? A gente já sabe aí, otimista, persuasivo. O que que é importante para ele? Reconhecimento, interação, liberdade. Em geral, influentes têm os cargos ideais: vendas, marketing, atendimento ao cliente, relações públicas, eventos, treinamentos. Angélica, você e o Alex precisa ter alguém para colocar na área de vendas aí. Tem que ser influente e dominante. Influente, ele se conecta com o cliente e o dominante, faca na caveira para fechar a venda, tá? Isso aí é muito para a Angélica ali e para o Alex também. Estáveis, pessoas calmas, cooperativas, gostam de rotina, segurança, bom ouvinte. Motivadores, segurança, previsibilidade e propósito. Cargos ideais: RH, financeiro, suporte ao cliente, qualidade, administrativo, operação, de logística, tá? Conformes, detalhista, analítico, planejador. Motivadores, ordem, precisão, excelência. Eu sempre falo, quer um trabalho bem feito, pede para o conforme, tá? Cargos ideais: controladoria, auditoria, engenharia, TI, jurídico, análise de qualidade e de dados, né? A Fátima se reconhecendo aí. Então, aqui são só alguns, tá? Que eu coloquei. Quer falar, Fátima? Pode falar. Eu tenho perfil parecido, bom, eu acho, né? Pelo que você falou, parecido com o teu. Eu sou extremamente influente e estável. Só que já me puseram em cargos que eu tinha que ser dominante e conforme. E aquilo que você falou, coloque as pessoas no lugar correto, porque senão ela não vai performar da maneira que ela pode performar, Sim. né?
Então, assim, já trabalhei muito tempo como gerente de projeto e tudo mais, já fui líder de equipe, não que eu não goste, não é isso, né? E eu também tenho que ser muito metódica, né? Então, essa parte de documentação, tal, etc. Na época que eu trabalhei com isso, né? Mas Sim. me põe no evento, me põe com gente, me põe com. Esse é o meu barato, entendeu? Quando eu ficava na Petrobras enfurnada, vendo relatório o dia inteiro, aquilo me matava. Mas, entendeu? Então é aquilo, é você buscar a sua felicidade, onde é que você realmente se encontra, né? É mais ou menos isso que eu ia falar. Eu achei engraçado isso, porque eu já naveguei nos quatro, mas eu realmente, agora com a maturidade, identifiquei que eu sou influente e estável. Os outros eu não faço nem questão de voltar a ser. Então, Dominante, Danise? Fátima falou uma coisa importante. Nós podemos desenvolver as habilidades que nos faltam em determinado momento, ok? Você pode desenvolver. Gente, mas assim, para mim, eu entrar no modo operantes de conforme, eu gasto muita energia. Vocês não têm noção do meu gasto energético quando eu entro no modo de conforme. Eu tenho que ter um sentido de propósito muito grande a hora que eu paro. Olha, eu respiro fundo quando eu paro para olhar a planilha financeira. Mas se eu não olhar, é pior. E eu já tenho na minha cabeça uma pessoa que eu vou contratar para fazer minha secretária virtual dessa parte financeira. Vai controlar entradas, saídas, os pagamentos, eu só autorizo. Isso para mim já está mapeado. Eu já tenho até a pessoa que eu vou contratar, que agora deu uma complicada, porque agora são três empresas. Eu estou controlando o fluxo de três empresas, da Unions, da Alcance Digital e da minha. Entendeu? Eu gosto? Não gosto, mas se eu não fizer, eu quebro. Eu me perco. Eu não posso me perder. Entende? Hoje eu tenho prestador de serviço, eu tenho data para pagar eles. Entende? Então, assim, eu já estou com essa pessoa para fazer isso para mim. Nem é muito trabalho e cobrar os clientes. Fazer o trabalho de cobrança. É isso, tá? Então, isso aqui tá aqui. Tem até umas outras dicas aqui embaixo para desenvolver os perfis, mas eu já conversei bastante com vocês sobre perfil. Mas quando você avalia, o que que eu faço? Eu tenho o linkzinho do perfil degustação, ele é gratuito. Então, antes de eu fazer, se vocês quiserem, me pedem. Ou então, deixa eu botar aqui, eu vou botar lá no grupo. Link degustação do perfil. Porque a pessoa faz, eu descubro só o primeiro perfil dela. Mas pelo menos eu descubro, né, se ela tem ali minimamente o perfil para vaga. Eu uso esse de degustação, porque ninguém vai pagar R$ 500 só se for um cargo alto, entendeu? Para eu fazer o perfil do funcionário, para saber se realmente ele serve ou não para vaga, tá? Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas eu acho importante falar para vocês. Se a pessoa é extrovertida, igual aconteceu com a Fátima aí. Pessoa é extroversão, uma pessoa que precisa estar em contato com pessoas que ela gosta de estar na rua. Se você prende ela o dia inteiro no escritório, lidando com máquina e planilhas, ela não vai ser feliz. Se você coloca a pessoa extrovertida para trabalhar em home office, vai dar problema. Agora, se você pega um introvertido e bota para trabalhar em home office, ele produz muito mais, tá? Então, o introvertido é a pessoa que gosta de ficar sozinha com seus pensamentos. Flávia é mais introversão, não é isso, Flávia? Então, isso que eu estava percebendo, porque o meu deu dominante e influente, lembra? Mas, assim, eu trabalhando na secretaria com outras duas falando na minha cabeça, eu não conseguia. Não Quatro raciocínio. telefones tocando, uma pessoa, os pais na recepção.
E eu tendo que digitar, fazer comunicado para os pais, e fazer preencher formulário, analisar, não tinha como, Abre o não teu tinha perfil. como. No teu perfil tem a quantidade de introversão e extroversão que você tem, só para você ter certeza. Aí eu tenho um funcionário, gente, que quer trabalhar com fone de ouvido. É porque ele não quer aquela interferência. E o que é pior, e se ele for um TDAH? Ainda tem isso. Aí é que ele, aí, por exemplo, eu tenho um cliente que ele fez aquela sala cheia de baias. E para o introvertido é um sofrimento ficar ali, porque ele está com várias pessoas que toda hora conversam entre si, e ele desfoca, e aí ele quer ficar com fone, e aí às vezes o dono da empresa não quer que ele fique de fone. Olha, é um desafio. É um desafio para todos os envolvidos, sabe? Às vezes o dono da empresa, que é de uma geração X, uma geração, né, mais velha, mais madura, e que não entende a cabeça da geração Z, tá? Eu não sou contra trabalhar com fone, não, tá? Mas depende também do cargo. Vai depender muito. E se você, eu sempre explico, se você trabalha com um monte de gente e precisa focar em algum momento, você fala assim, ó, preciso que ninguém fale comigo até daqui a 30 minutos. Comunica, poxa. Aí você vai focar ali. Ah, entendeu? Você vai focar. Então, tudo é comunicação, tudo é acordado, tá? Depois que você contratou, não acabou, não, gente. Você precisa avaliar. Comece a avaliar a pessoa. Então, os primeiros 15 dias, adaptação ao trabalho, postura. 30 dias, entrega. 45 dias, alinhamento cultural. Vê se essa pessoa se alinhou. 60 dias, potencial de crescimento. No nosso país, a lei diz, né, que você tem 3 meses, né? São 90 dias, a pessoa ainda está ali no período de experiência, né? E aí, para a gente fechar aqui, eu queria fazer essa dinâmica com vocês, porque na verdade eu quero que vocês façam com cada vaga que vocês forem abrir na empresa de vocês futuramente, porque eu já vejo aí, ó, vocês precisando de muitos funcionários. Porque quem precisa de muitos funcionários é porque está crescendo, é porque está prosperando. Então, se não for hoje, você vai usar depois. Como eu falei, eu tenho várias alunas que, quando participaram dessa mentoria, não tinha funcionário nenhum e hoje elas têm dezenas. É, que trabalham em home office e tudo, tá? Então, vamos lá. Eu queria a ajuda de vocês aqui. Agora é para todo mundo falar comigo, tá? É, a gente vai criar aí o painel do colaborador ideal, tá bom? Painel, deixa eu voltar aqui com a minha setinha e eu vou abrir o bloco de notas para vocês me falarem. Então, quais habilidades não podem faltar em um colaborador, tá? Comportamentos que são inaceitáveis, tá? Comportamentos inaceitáveis e identificar sinais vermelhos em uma entrevista. Então, o que que vocês podem ver em uma entrevista que já vai contra? Em uma entrevista. Então, agora eu quero a participação de todas vocês. Vamos lá. Quais habilidades não pode faltar em um colaborador? Bom, no meu caso, a proatividade, compromisso, ética. Ética é valor, né? Enfim, então é proatividade, habilidade de presença, de ser comprometido. Acho que é uma habilidade, talvez, é uma habilidade.
Agora, mentira, ética, é valor, então não é habilidade. Eu acho que é mais ele vestir a camisa da empresa, tá? Comportamentos inaceitáveis, cara, mentira, é, falta de. Mentira e eu acho que é o pior. Comportamento assim de grosso, uma pessoa que tem um comportamento, sei lá, Falta de respeito. agressivo, grosso, um modo de falar, alguma coisa assim do gênero. Sinais vermelhos, Em uma entrevista. falta de educação, sei lá, alguma coisa assim do gênero. A pessoa senta, né? Sei lá, uma postura Sim. relaxada, uma Gente, postura. deixa eu ver aqui que estão tocando o interfone, eu já venho, tá? Tá. Peraí. O que vocês acham, meninas? Eu concordo, Fátima. E na falta de compromisso também, de tanto de entrega quanto de horário, né? Uhum, sim. Claro que você pode atrasar uma vezinha, porque peguei um trânsito, deu algum problema, Sim, então, sim. ok. Mas aquele cara que tem o hábito de, atrasa 10 minutinhos todo dia, eu tenho porteiro que é assim, gente, é um caos. Eu tenho porteiro que é assim, ele atrasa, mas dona Fátima, eu compenso, eu saio mais tarde, fulano, não é isso. Se está marcado que o horário do senhor é às 6 horas da manhã, você tem que chegar às 6 horas da manhã, não é 6h10. Porque a portaria fica esperando o senhor chegar. Se mudar o horário dele para É. 6h10, ele vai chegar às 6h20. Você está entendendo? É isso, falta total de compromisso, gente, das pessoas. E aí fico pensando aqui na minha cabeça. Gente, o mercado tá tão difícil, já tá difícil há alguns anos, tá? O mercado tá tão difícil e o cara fica dando esses moles. E aí eu que sou né? Nossa, a dona Fátima parece que eu estou no quartel, né, militar, parece que eu estou. Falei, meu querido, você não viu nada, você não sabe como é que é a selva de pedra aí fora. Verdade. Estou te ajudando a ter disciplina. Eu acho que o que a Denise falou também de redes sociais, né? O Que quê? isso não tinha Também, também. também. E quando eu viro síndica de um prédio que já tem uma televisão bonita ali, televisão de canal, televisão de câmera, não, televisão de canal para o porteiro ver. O jornal, a novelinha. Eu tiro aquilo, gente. Teve um que tinha muito idoso, Perdão, gente, eu eu tive que que era descer. insensível com o porteiro, que é muito chato ficar na portaria. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, isso é função dele. Vamos lá, Denise. Não é mole não. Tava ouvindo aí algumas coisas. Então, gente, vamos lá. A Fátima já falou algumas coisas. O que mais que vocês acrescentam? Eu acrescentei a questão de compromisso com o horário Horário. e as redes sociais também, que você tinha falado, né? Importante. Eu uma vez perdi o emprego, eu era muito nova, e aí eu fui sincera na entrevista, né? E era para trabalhar na Gasté. E quando ela me perguntou o que eu fazia final de semana, eu falei que ia pra balada. O horário de shopping até 10 da noite, 11, essas coisas. Perdeu. Perdi o emprego, É entendeu? isso. Então, e olha que eu era universitária, entendeu? Mas enfim. Sim. É porque Eu aí a também já pessoa já perdi um pensa, emprego né? por causa Vai se disso. atrasar, vai, né? Vai beber e no outro dia não vem. Não, e quando vai cheirando a álcool e Nossa, produz muito menos, tá? É, Acontece muito. aquela olheira assim, uma panda, né? Aquela olheira assim do dia seguinte. Como é que vai atender, né? As madames lá da Aquela cara empresa de de manhã, zumbi. você com aquela cara assim, nem Eu já, raciocina direito. já perdi uma vaga por ser muito simpática, que era uma vaga, eu até comentei isso com a Denise, era uma vaga para secretária, eu muito simpática, muito falante. Quem é que é uma pessoa falante, comunicativa, numa vaga que você tem que ter total atenção, tem que ser introspectiva, tem que ser focada.
Eu sou totalmente comunicativa. Eu ali, falei, pronto. Quando eu parei, cheguei lá fora, eu falei, pronto, perdi a vaga, não consegui me controlar. É isso. É isso. Então, comportamentos inaceitáveis, Flávia, além de mentira, falta de respeito e grosseria. Eu botei a questão do horário, né? Ficar sempre chegando atrasado. E foi o que a Fátima falou, uma pessoa grosseira, né? Uma pessoa, eu acho que deixa o ambiente pesado, um ambiente hostil, né? Não sabe conversar. A pessoa quieta na dela é uma coisa, agora a pessoa grosseira, que só dá patada, que só fala coisa ruim, deixa uma negatividade no ambiente. Sim. Sinais É, vermelhos em uma entrevista. Sinais vermelhos, acho que seria o comportamento. Eu também não gosto de pessoas assim com cheiro de cigarro, sabe? Então é algo também, por exemplo, um salão. Se o cabeleireiro vier com a mão com cheiro de cigarro, eu não faço, não vai pegar no meu cabelo, entendeu? Não vai. Quer ver uma Pessoa no coisa que eu restaurante vai pegar observo? meu copo. Não. Quer ver uma coisa que para mim é crítico, a pessoa não olhar nos olhos na entrevista. Ah, é? Isso eu É, não botei. por mim Tá. eu não contrato. Não olha nos olhos, está sempre olhando para baixo. Eu não Mas se Também tem não algum gosto. significado? Claro, esconde alguma coisa. Também não gosto. Em qualquer momento, qualquer relacionamento, a pessoa que olha para baixo não olha nos meus olhos, eu não confio, não gosto. É isso. Todo tipo de relacionamento. Eu posso falar uma coisa também que é Pode. ruim? Mas A qual deles? pessoa, Qual dos três? É a comportamento comportamento inaceitável. inaceitável ou sinais vermelhos em entrevista? Pode ser ele também, porque a pessoa fala mal do ex-patrão. Então vou botar, falar mal Fala mal do do ex-patrão, fala ex. mal do ex-emprego. Nossa, a pessoa já vem falando, eu falei, gente, o que que é isso? Gente, mas eu tinha um chefe, uma chefe que batia na mesa, entendeu? E na frente de todo mundo, dava bronca na frente de todo Mas mundo. não fala. Não fala, na entrevista não pode. Sim, eu tinha, Pode, esquece. não pode Tá, falar de jeito nenhum. tá. Isso aí são coisas que na entrevista realmente você vai pegando, tá? Alguma habilidade que não pode faltar em um colaborador, Tícia, eu botei, tá aqui já, proatividade, compromisso, vestir a camisa, horário, redes sociais. Eu pensei Tá que ruim no na internet. indisciplinado para comportamento inaceitável também. Habilidade que não pode faltar. Indisciplinado, eu acho que também é bem ruim. Que você fala 10 mil vezes a mesma coisa, o bendito da Alecrim Dourado não entra na cabeça dele. Boa, boa, muito bom. Então, Aí é advertência, Fátima. assim, vocês entenderam que isso aqui é para vocês fazerem para cada vaga, tá? Ou vai ser para a tua empresa toda, tá? Aqui tá bem generalizado e que funciona, tá? Eu já fiz, peguei, sabe aquela roda da vida? Peguei ela em branco, que eu tenho ela em branco, e eu dei uma palestra, num restaurante, são quase 30 funcionários. E tinham 9 habilidades, tá? Então, eles tiveram que me falar as 9 habilidades de um bom funcionário. Aí eles foram falando e eu escrevendo, e eles também. Depois que eles escreveram todas, eu falei, então, agora você vai se autoavaliar. Foi muito legal, porque assim foram eles me dizendo qual comportamento e habilidade que um bom funcionário tinha que ter. Então, eles falaram isso, ser comprometido, chegar no horário, papapá, entendeu? E aí depois eles se autoavaliaram. Eu falei, ó, esse papel vai ficar com vocês, é para vocês agora verem aí as notas menores e buscar melhorar. Isso, quando eu chego dizendo assim, porque você não é comprometido, é uma coisa, quando ele entende que ele não é comprometido, é outra. É muito mais fácil a aceitação, tá?
Então, aqui no final, tem algumas dicas já mais avançadas, né? Que é gamificação no processo seletivo, tá? Hoje em dia já existe, vocês podem pesquisar a respeito, é, usar ferramentas, né? Como DISC, DNA organizacional. Eu tenho dentro do perfil também uma outra coisa que não é o DNA organizacional, não, que ele diz exatamente quais as habilidades que eu quero naquela vaga, por exemplo, de gerente de uma empresa. Aí eu faço com o dono da empresa. Quais habilidades você quer? Eu marco tudo e aí descritivo de cargo não, tem um outro nome. Depois eu até vou botar um exemplo lá para vocês. Aí eu pego o perfil do gestor que eu já fiz e boto para bater para ver se ele está adequado àquilo que o dono gostaria. Entendeu? Ou se não. Ah, tá. Aí ele dá para mim, ó, tá 70% adequado. Aí ele me diz o que eu preciso fazer para desenvolver aquela pessoa ali, tá? Boa tarde, meninas, todos. Boa Tô aqui, tarde. tô ouvindo tudo. Eu só não abri porque eu tô fazendo muito barulho aqui, que eu cheguei correndo. Fui fazer o papá aqui pro marido. Tá É, bom, Valéria. então, quando falou aí sobre o que você fez, né, na dinâmica com eles, interessante, que eu fazia isso com os meus filhos. Eu nunca fui de ficar, você faz isso, você faz aquilo, enfim. Quando eles faziam alguma coisa, aí vinha me pedir, né? Outra coisa, aí eu falava assim, mas o que que você fez? O que que aconteceu assim, assim, assim? Ah, aconteceu isso, mas por que que você fez isso? Ah, por causa daquilo. E aí, o que que você acha que eu devo fazer com você? Devo deixar você ir? Devo deixar você fazer? É, acho que eu não mereço, não. Aí principalmente o meu filho Miguel, porque vocês não entendem o que que era meu filho Miguel. Glória a Deus, hoje que é uma benção. Então, eu comecei a colocar consciência neles de que eu não podia fazer, não era porque eu queria, é porque eles fizeram, entendeu? E isso foi muito legal na fase de uns 6 anos até, né, a juventude deles, porque Sim. eles jovens já eu quero ir lá na festinha, pode? O que que você acha que eu devo fazer? O que que você acha? Devo deixar ou não? Aí pensa no que você fez. Eu acho que não, tá bom. Aí ia pro quarto, pronto, tava tudo certo, entendeu? Muito Então, bom. interessante porque eu já fazia isso com filhos quando pequeno. Sim, sim. Assim, essa autoavaliação, fazer perguntas, gente, assim, dá trabalho? Dá. Vamos falar a verdade? É mais fácil pegar o chinelo, bater e falar, não faz mais isso. Mas você não está educando, você não está ensinando. Eu vou usar um exemplo aqui, quero pedir, não vou falar mal de religião nenhuma, tá? Mas assim, é muito fácil eu dizer, isso é pecado, aquilo não é, isso não é. Mas explicar o porquê, não, porque dá trabalho. E tem coisa que é religiosidade, é dogma, nem é princípio, mas dá trabalho explicar, tá? Então, parabéns, Valéria. Já vou pegar mais essa dica aí de criação de filhos também, porque a gente sempre tem que estar se ajustando. Às vezes é muito mais fácil você educar uma criança, quando chega na fase de adolescência já vai ficando mais desafiador, né? Porque ele já tem as suas percepções, enfim. É, para fechar aqui, contratar bem é um ato de sabedoria, não de pressa, galera. O sucesso da sua empresa depende das pessoas que você coloca dentro dela, ok? Então, vamos fechar aqui uma bela foto. Valéria, não dá para abrir nem para bater uma fotinha com a gente. Ai, meu Deus, peraí. Peraí, vai te... Vamos Ai, meu lá. Deus, gente, eu tô de touca, ó. Deixa eu tirar metade da cabeça. Peraí, deixa eu marcar aqui. Ah, o óculos. Cadê? Vamos lá.
Super aula hoje, gente. Top, 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 muito top. Beijo, Ai, beijo meu Deus. no coração de vocês. Bom de, ó, feriado. Sei que muita gente vai trabalhar, mas vamos descansar também. Vamos desfrutar. Com Bom, certeza. Tá. beijo. Tchau, Beijo, tchau. pessoal. Bom Beijo, feriado. obrigada, Denise, deixa eu tchau. te fazer uma pergunta. Eu te passei Diga. o e-mail, tá? Tá, vou Dos olhar meus. lá. Aí você me E eu mandei o analisa. WhatsApp também. Vou caçar agora, Flávia. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, Beijo, tchau. tchau.